Fala, Bylearner, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula e nós vamos continuar a nossa interação com o sistema operacional. E para isso, eu vou mostrar uma outra função aqui, que é o os.getCwd. E quando eu digitar isso aqui, o que ele vai me retornar é o meu caminho atual, o caminho aonde esse arquivo aqui ele está armazenado, onde que ele está salvo, beleza? Então, ele me retornou aqui. Está salvo em C2 pontos, users, bylearn, documents e cursos Python. Então, eu vou adicionar aqui também, uma célula acima e vou colocar aqui. Para pegar o diretório atual, eu utilizo e aqui os.getCwd. Ok, pessoal? Também tem outros jeitos de pegar essa informação aqui. Infelizmente, não funciona no Jupyter. O Jupyter é bem útil, para essas informações aqui mais didáticas, para mostrar parte a parte. Porém, ele tem algumas limitações, como é esse caso. Então, para isso, eu vou minimizar aqui o meu Google Chrome e vou criar um novo arquivo aqui, criar uma nova pasta, na verdade, uma pasta chamada Python. E dentro dessa pasta, eu vou criar o arquivo aqui, arquivo.python, arquivo.py. Então, vou salvar o arquivo, botão direito e vou abrir no Visual Studio Code. Você pode abrir também em outro editor de programação Python da sua preferência, ok? Eu vou usar o VS Code. Se você tiver alguma dúvida sobre como usar o VS Code, para que ele serve, por que ele é tão utilizado atualmente e como utilizá-lo com Python, nós temos um curso justamente sobre o VS Code e é um curso gratuito, ok? Nele nós ensinamos a aumentar a sua produtividade ao máximo e ensinamos sobre extensões. Entre elas, ensinamos sobre o Python. Então aqui, eu vou vir aqui nessa parte e vou escrever __ file. Tá vendo que ele aqui já me mostra que ele encontrou? Esse file, ele vai pegar as informações do meu arquivo atual, esse arquivo que está executando. Então, para isso, eu vou dar um import no OS. Importando o OS, eu vou dar um print no meu file e vamos ver o que ele me retorna. Eu vou vir aqui e rodar o Python no meu terminal. Então, ele rodou e me retornou C2 pontos user bylearn desktop, Python e arquivo.py, que é justamente esse aqui. Então, arquivo atual e file. Então, se eu salvar e rodar aqui de novo, ele vai me falar arquivo atual e o diretório. Agora, eu vou usar o OS para interagir melhor com esse arquivo. Então, aqui é o meu arquivo atual e vamos supor que eu quero apenas o nome do arquivo. Então, nome do arquivo. Para isso, eu vou dar um print, escrever aqui nome do arquivo atual e vou pegar o seguinte, os.path. Então, estou trabalhando com os diretórios aqui do meu sistema operacional, através do path, e vou pegar o base name. O base name, ele me retorna o nome do meu arquivo atual. Então, eu vou passar o caminho que eu quero pegar, de qual caminho que eu quero esse valor. Eu quero do meu arquivo. Então, através desse arquivo, que é através desse diretório aqui, desse caminho, eu vou pegar apenas o final, apenas o nome arquivo py. Então, eu vou rodar aqui e ele me retorna nome do arquivo atual, arquivo.py. Agora, eu vou pegar qual é o caminho, a pasta onde está meu arquivo. Então, a pasta do arquivo. Então, novamente um print, pasta do arquivo. E aqui eu vou colocar os de novo, .path. Então, estou trabalhando de novo, com diretórios, com caminhos. E agora eu vou pegar o dir name, o nome do meu diretório. Então, como é de se esperar, ele vai me retornar apenas o meu diretório. Então, eu vou rodar aqui em cima
e ele passa do arquivo users by learn desktop e Python. Essa é justamente a pasta atual. Ok? E por fim, eu tenho uma alternativa do que só mostrar o file aqui, né? Que no caso do meu file, ele já me dá, né, o arquivo .py no final. Se eu tiver algum arquivo que eu queira pegar o caminho absoluto, isso é, a pasta com o nome, como se fosse a soma desses dois, tem uma função que já realiza essa soma para mim, que já retorna tudo, retorna o caminho absoluto. Então, pasta absoluta, eu vou printar aqui, né? Caminho absoluto do arquivo igual os.path novamente e agora abs.path. Então, absolute path. E aqui eu passo o file de novo. Vou salvar mais uma vez e vou rodar aqui. Então, o caminho absoluto é user by learn desktop, Python e arquivo.py. Então, esse aqui é a minha pasta absoluta, é o meu caminho final. Então, agora eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar o que a gente acabou de escrever e vou passar aqui para o nosso Jupyter, ok? E ele vai dar um erro se eu executar, então eu vou utilizá-lo apenas para deixar aqui comentado. Então, deixei documentado, eu vou vir aqui, vou inserir uma célula acima, Markdown, e vou utilizar. Para pegar o arquivo atual, usamos underline, underline, file. Então, vamos colocar mais informações para não ficar incompleto. Para pegarmos apenas o nome do arquivo, né? Então, aqui a gente pega o local e o arquivo atual, né? Pegamos informações do arquivo. Então, para pegar informações do arquivo atual, usamos o file. Para pegar apenas o nome dele, usamos o os.path base name. Então, também é bem simples, também é bem fácil, né? E agora, para pegarmos apenas o nome da pasta, nós vamos utilizar o os.path dirname. E por fim, para pegarmos o caminho absoluto, nós vamos usar esse aqui, os.path abs.path, ok? Então, vou deixar aqui, ó. Opa. Lembrando que tem que dar 2 espaços para a quebra de linha não ter problema. E agora eu vou ficando por aqui nessa aula. E na próxima aula a gente termina aqui de interagir, né? A gente já vai aprender mais sobre interação com o sistema operacional.